Como eu disse, a gente quando vem para cá, simbolicamente, nós também trazemos uma enxada e uma pá. De que maneira isso ocorre conosco? Às vezes nós ouvimos uma coisa e dizemos, isso é para fulano. Ele devia estar aqui. Isso é pegando a pá e jogando para os outros. Isso é para ele, isso é para ele, isso é para ele. Mas a gente tem que fazer como lá na roça. A gente pegava a enxada e a enxada puxa para você. Então as informações aqui que vocês vão receber tem que ser, isso é para quem? Para mim. Aliás, quando você pensa em relacionamento a dois, aí você fala, e tem relacionamento que não seja a mais que dois? Tem. O primeiro grande relacionamento que você tem que ter é consigo mesmo. Quando uma pessoa diz para mim assim, olha, eu não me dou bem, eu não me dou muito bem com as pessoas, eu falo, isso te inclui? Isso inclui você mesmo? Então, nessa noite, nós vamos discutir algumas coisas, que é como construir bons relacionamentos na família. Claro, a gente foca na família, mas se você parar para perceber, isso serve para tudo. Para todas as áreas da vida, para todos os momentos e instâncias da vida. Quando, por exemplo, eu atendo casais que estão com problemas, sabe qual é a maior dificuldade de entendimento entre os dois? É o seguinte, cada um olha para o outro e diz, você é o responsável por isso aqui. Só que a primeira coisa que eu levo um casal a perceber, por exemplo, é que quando os dois se juntam, os dois formam uma outra coisa. Essa outra coisa é o casamento, por exemplo, é o relacionamento. Quando você olha para o relacionamento e diz assim, como é que eu contribuo para fazer isso que está acontecendo aqui? Ou seja, essa coisa que a gente está construindo juntos, chamados relacionamentos, é uma coisa que é construída por duas pessoas. Você tem parte naquilo e o outro também tem. Portanto, uma das primeiras análises que você tem que fazer num relacionamento é pensar o seguinte, como é que eu e de que forma eu estou contribuindo para que este negócio aí que nós dois estamos produzindo juntos, chamado relacionamento, esteja como está. Isso é o princípio básico, seja no relacionamento familiar, seja no relacionamento no trabalho, em qualquer situação. E eu vou trazer para cá uma coisa muito importante, na minha opinião. Eu quero trazer esses conceitos antes de entrar aqui. A diferença entre qualidade de vida e estilo de vida. Tem diferença. Por exemplo, Cristiano Ronaldo, um homem muito conhecido aqui em Portugal e no mundo hoje em dia. Vocês acham que ele tem um estilo de vida bom? Quem não queria ter os carros que ele tem? Muita gente queria ter a grana que ele tem. Veja, eu estou falando de estilo de vida. O estilo de vida é o que a pessoa tem, o que o dinheiro pode comprar. Ele pode... O estilo de vida sempre vai estar ligado àquilo que a pessoa pode ter ou obter. Qualidade de vida, não. Se o estilo de vida está ligado àquilo que a pessoa pode ter, a qualidade de vida está ligado a quem essa pessoa está ligada. Você pode morar numa mansão e não ser feliz. Você pode ter um baita, como diz lá no Brasil, um grande estilo de vida, estiloso, como diz o outro. Anda em carrões, tem uma conta bancária recheada que nunca vai faltar dinheiro lá, mas a qualidade de vida, segundo uma autora chamada, ela tem um livro chamado Decifrar Pessoas. Essa autora, a Joelan Dimitrios, ela é americana. Ela fala o seguinte, a qualidade das suas relações irá depender em grande parte da sua qualidade ou das suas decisões sobre pessoas. Portanto, as pessoas que você permite entrar na sua vida, que você
abre as portas da sua vida para ela, essas pessoas podem contribuir com a tua qualidade de vida ou não. Por isso que relacionamento para mim é como matemática. Eu consigo enxergar matemática nos relacionamentos. Vou fazer uma pergunta. Pegue o número 1. O que faz dar valor a este número? Como é que eu faço para que esse número 1 tenha mais valor? Acrescentando mais números. Acrescento mais números à direita? Certo? Não? Não. Imagine que antes daquele monte de número à direita, você tem um sinal de menos. Ao invés de você ter uma solução, você tem um problema. Uma coisa é você ter mais 100 mil euros. Outra coisa é você ter menos 100 mil euros. Portanto, aquele sinal que vem antes é o sinal que nós temos que olhar nos relacionamentos. E quando eu falo, por exemplo, para formação de noivos, eu digo, gente, olha o sinal. E alguns sinais nós olhamos só depois, né? A gente às vezes está tão ocupado com a paixão, que a paixão ela às vezes nos cega, que a gente esquece de olhar os sinais. Quais são os sinais que uma pessoa tem que olhar? Por exemplo, a família da pessoa. Porque você não casa, por exemplo, só com a pessoa. O pacote vem junto. O pacotaço. O pacotão, vem todo mundo junto. O que mais você tem que olhar? Ambição. Essa pessoa é do tipo ambiciosa, que quer crescer, ou ela quer encostar em alguém, em alguma coisa? Imagina que você é uma pessoa que gosta de arrancar para a vida. E a outra pessoa, imagina o que é puxar uma pessoa, ou empurrar uma pessoa a vida inteira. Vai, Manuel, vai, Manuel. Quem é que aguenta isso a vida inteira? Por isso você tem que olhar isso. O que mais você tem que olhar? Temperamento. Como assim temperamento? É porque tem pessoas, por exemplo, que são extremamente extrovertidas, alegres, abertas para o mundo. Já tem pessoas que são mais o quê? Reservadas. Por exemplo, se você casa com uma pessoa aberta, ela vai querer ter a casa cheia. E você, aqueles poucos amigos. Agora imagina os conflitos que podem dar isso. O que mais você tem que olhar? Oi? Caráter. Claro, o caráter talvez seja o mais importante. Porque tudo na vida passa, mas o caráter permanece. Passa a beleza, passa a barriga de tanquinho, como diz lá no Brasil, passa, tudo passa. O cabelo vai também, ó, o meu já está indo. Não vai ficar um. Vai passar tudo, mas o caráter permanece. Então, nos relacionamentos, nós temos que ter, como eu sempre falo, eu falo para minha filha, por exemplo, olhe para os seus namoros de uma forma crítica. Mas e quando você já montou na mula, como é que faz? Agora tem que aguentar o trote, como diz o outro. Agora que o casamento aconteceu, como é que faz? Bem, tem algumas coisas que nós vamos trabalhar aqui com vocês. A primeira coisa importante dentro de um relacionamento na família é o ambiente que você cria. Por exemplo, vamos pensar nesse lugar aqui. Ele está uma sensação de um ambiente gostoso? Está confortável? Aconchegante? Fisicamente confortável? Mas o que é mais importante aqui? Nesse ambiente, neste momento, há algum nível de agressividade? De intolerância? O ambiente está bom. Num ambiente como esse, agora imagina que esse ambiente é da sua casa. Os filhos vão querer viver ali? Vão ou não vão? Vão. Vocês vão estar bem ali. Então, o ambiente no lar é algo que cria aquela atmosfera. A atmosfera dentro da casa. Qual é a atmosfera que circunda as pessoas que ali estão? A começar por você. Lembra da questão da matemática? Quando você tem uma pessoa mais um, que se relaciona com o outro mais um, você tem mais dois. Que legal, um casal mais dois. Agora, quando você tem um casal, imagina uma pessoa que é mais um e o outro é menos um. Você tem o quê? Você tem um zero. Esse casamento é um zero à esquerda, como diz o outro.
E quando os dois são menos um? Ou seja, você não tem nada. Aliás, já não tem zero, não tem nada. Está um horror esse negócio. Não tem jeito, não vai dar certo. Vai ser muito difícil dar certo. Essa semana, eu atendi um casal. Alguém me disse, olha, eles querem muito conversar com você porque está com muito problema, não sabe como resolver isso. Eu falei, ok, vamos lá. Peguei o carro, fui lá para Lisboa. Fui atender esse casal. Eu fiquei por 2h30 com esse casal e eu não achei uma causa plausível para os dois se separarem. A não ser uma coisa. Só uma coisa. Os dois nunca deveriam ter casado na vida. Sabe por quê? Eram dois completos imaturos. As confusões que eles arrumavam era coisa do tipo, porque você brigou comigo porque eu falei alto com o teu miúdo. Eu olhei e falei, mas isso é motivo para separação? Onde está o motivo de separação aqui? Na verdade, eram dois carrapatos tentando sugar o mesmo cachorro. Só que eles descobriram que não tem cachorro ali. Então está sugando um ao outro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Casamento não é um lugar para você ser feliz. Casamento é um lugar para você compartilhar a felicidade que você já tem. Se você é uma pessoa infeliz, não vá desgraçar a vida do outro que é feliz. Fique você com a tua infelicidade, ou trate ou morra com ela. Mas não queira compartilhar. Tem gente que parece que eu quero compartilhar a minha infelicidade com você. Vamos lá? Topa? Quem é que quer entrar nessa furada? Ninguém quer entrar nessa furada. Então, eu quero trazer para vocês algumas coisas que eu acho importantes. Primeira coisa, o ambiente do lar deve ser um lugar de paz. Paz. E aqui eu quero colocar 3 aspectos importantes para a paz no lar. A primeira coisa é o domínio da raiva. E eu quero... sobrou uma... Eu posso pegar essa cadeirinha? Pode. De vez em quando eu vou dar uma sentadinha. Quando eu quiser comentar um assunto, eu vou sentar. Você consegue me filmar aí tranquilo, né? Ok. Eu quero falar sobre raiva. É que eu estou muito alto, eu acho que vocês estão doendo o pescoço já. Tá assim, né? Vocês estão olhando para cima assim. Agora ficou mais fácil, né? Fala a verdade. Muito melhor, né? Vocês são irmãs? Sim. Oh, parecem mesmo. Não. Não? Só não? Ah, ele é irmão. Você não tem nada a ver com ela. Não? Cunhada. Ah, mas... No final, a gente é pelo menos primo em algum nível. Em algum grau, a gente é primo aí, de alguma forma. Então, eu quero trabalhar essa questão da raiva. Esse é um elemento... aliás, eu queria fazer um comentário aqui. Eu estou tratando de um caso lá na nossa clínica em Penela. Já ouviu falar dela? O Centro de Saúde Vita Salos. E lá nós estamos tratando agora de 2 casos de depressão. Na verdade, um não é depressão, um é fobia social e a outra é uma menina que tem depressão há 25 anos. 25 anos com depressão. E ela chegou lá na clínica e fez o New Start e entendeu que precisava continuar lá. E aí eu cheguei e disseram, olha, pega o caso aí porque isso aí é touro bravo. Você tem que pegar pelo chifre, né? Vai ter que domar essa fera. E começamos a trabalhar. E hoje ela entendeu. Hoje, na terapia de hoje, foram quase 3 horas de terapia. Porque como eu não vou ficar muito tempo aqui, eu tenho que aproveitar o tempo. Enquanto ela suportar, eu tenho que olhar e vi que uma hora ela não deu mais conta e eu paralisei. Amanhã tem mais. Então é interessante que, além de outras questões que eu tratei com ela de manhã, na parte da tarde, qual era a concepção dela? Ela diz, eu tenho muito medo, e chorando o tempo todo, chora, não para de chorar. Eu tenho muito medo, eu tenho muito medo. Ela pensava que a depressão dela era fruto do medo. Até que ela entendeu que depressão nunca é fruto do medo. Não há depressão fruto do medo.
A depressão ela tem 4 causas. Ou ela é endógena. O meu tema aqui não é depressão não, tá? Eu só vou fazer essa curva no assunto para chegar na raiva. Ou a depressão é endógena. O que significa endógena? A pessoa tem uma predisposição para ter esse tipo de doença. Nesses casos, a medicação ela tem um papel fundamental, preponderante e, de fato, tem que reequilibrar o organismo, porque o organismo não produz, por exemplo, o sistema GABA, ele não produz certos neurotransmissores, como serotonina, por exemplo, como endorfina, por exemplo. Então, fica difícil. Então, ela tem que ter um recaptador de protease para poder recuperar, levantar a pessoa. As outras 3 formas de depressão, a causa é raiva, culpa e tristeza. Não aparece medo aqui. Então eu precisava, aquilo ali, imagina que estava jogado um monte de coisa no chão, espalhado como se fosse um quebra-cabeça. E eu comecei a trabalhar com ela dizendo, olha, a causa da tua depressão, vamos entender se ela é pela tristeza. E quando eu falei pela tristeza, ela olhou para mim e mudou o semblante e disse, não, não é. Eu era uma pessoa muito feliz, nunca fui uma pessoa triste. Nunca fui uma pessoa triste na vida. Eu falei, então tristeza está fora, tristeza está fora. Aí nós começamos a trabalhar os 2 que sobraram. E adivinha? Eram os 2. Raiva e culpa. Agora que nós já botamos a casa em ordem, no sentido de descobrirmos a verdadeira causa, agora precisamos desconstruir com ela todo o mindset que ela construiu ao longo de uma vida. Por que eu estou trazendo isso? Porque a raiva ela é um elemento terrível na destruição de relacionamentos. Vai crescendo, não é? Sim, não só é porque vai crescendo, porque a raiva ela tem múltiplas manifestações. Por exemplo, a crítica é uma forma de raiva. Todo crítico é um raivoso. E uma das grandes causas de um casamento, porque, veja bem, às vezes eu vou exemplificar isso. Vocês já comeram, por um acaso, eu já, confesso, já comeram biscoito na cama? Comeu um biscoitinho ali na cama? O que costuma cair na cama? As migalhinhas. Mas como é que é o tamanho dessas migalhas? Já tentou dormir com isso? Já tentou? Principalmente no Brasil, que é um calor para cada pessoa, né? Você às vezes vai dormir sem camisa e com aquele negócio não dá para dormir. Você vai perceber que o casamento, às vezes, o relacionamento vai para o espaço, ele termina, é por causa dos farelos. Ou seja, é por causa das pequeninas coisas que incomodam, mas a gente às vezes não fala. Às vezes a gente não trata no fórum certo. Então, cuidado com os farelos que ficam pela vida e você diz, isso aí, vou relevar. Só que a outra pessoa que está com aquele comportamento que é o farelo com farelo vira um pedaço. Pedaço e pedaço vira um biscoito. Um biscoito com biscoito vira uma torta. Daqui a pouco você não engole mais aquilo. Tá claro? Então veja, uma das coisas que matam relacionamentos é a crítica. Sabiam disso? A crítica. E você pergunta, olha lá, qual é a diferença da crítica para o conselho, para o feedback? Primeiro, conselho e feedback você não dá. É a pessoa que pede. Isso é que se vendia. Deveria. Aliás, eu estou pensando em vender essa palestra. Vocês querem pagar? Não, né? Vocês não estão afim, não, né? Então deixa para lá. Então, ou seja, o feedback e o conselho, ou a pessoa pede, ou você pergunta se você pode oferecer. Como um gift, como um presente. Qualquer coisa que passa disso é crítica. E se é crítica, é movido pela raiva. Quem diz isso? Um autor chamado Emílio Romero. Um argentino. Um teórico. Então, todo crítico é um raivoso. Então, demais vem a raiva. Tem um outro tipo de raiva, chamado indignação. Indignação. Eu fico indignado com isso. O que está por detrás disso? Raiva. Mas até agora,
essa raiva não é a grande destruidora dos relacionamentos. Eu vou dizer, apesar da crítica, o ser, mas maior que isto, é frustração. Obrigado, querida. Frustração. Pergunto eu a essa linda plateia aqui hoje. A frustração é fruto do quê? Não conseguir resolver. Esse é um aspecto que leva à depressão. Mas existe uma outra frustração. Não? Insatisfação. É quando você cria expectativas em relação à pessoa. Por exemplo. Mas aí surge a insatisfação. Sim, mas que é a mesma coisa que a frustração. Insatisfeito. Porque, na verdade, nós poderíamos mudar. Não há problema algum em ser inconformado. O problema é ser insatisfeito. O inconformado, ele projeta a solução do problema para fora. Ele é o autor da história. Eu estou inconformado, então eu vou mudar alguma coisa para não estar mais na forma, que é o inconformado. Eu não estou mais de acordo com essa forma. Eu quero sair da forma. E ele sai da forma. Agora, o insatisfeito só reclama. Se está chovendo, reclama da chuva. Já viu? Se está calor, reclama do calor. Se está frio, reclama do frio. Ou seja, o insatisfeito é um reclamão. Só reclama, reclama, reclama. Quem é que aguenta dormir com essa goteira? Conviver com essa goteira. Para pensar. Lembrando que a segunda coisa que mais contagia no mundo é entusiasmo. Sabe qual é a primeira? A falta de entusiasmo. E me desculpem o que eu vou falar. Posso falar? Vocês não vão ficar chateados comigo? Eu às vezes acho que Portugal é um eterno insatisfeito. Eu queria que vocês fizessem um estágio de 1 ano lá na Fortaleza, Recife, Nordeste do Brasil. Vocês iam voltar para cá correndo, falando: isso aqui é um paraíso. Eu também quero dizer que aqui é um paraíso. Oi? Também acho que aqui é um paraíso. Não, é um paraíso isso aqui. Por que os brasileiros estão vindo para cá? Inclusive eu. Entende? Então veja, esta raiva, ela é causada, olha só, ela é causada pela expectativa não atendida. Eu quero ir um pouco mais longe. O que é expectativa? Eu só posso expectar aquilo que eu não tenho. Correto? Eu vou dizer de novo, eu só posso expectar aquilo que eu ainda não tenho. O que eu já tenho eu não expecto, eu curto, eu usufruo. Ok? Então eu estou expectando algo que eu não tenho. Se eu não tenho algo, por que eu expecto que os outros o façam? Por uma única razão. Porque eu entendo que talvez eu não possa fazê-lo. Ou porque eu aprendi que o outro deveria fazer por mim. Em qualquer forma, de qualquer forma, o que está acontecendo ali é uma negação. Negação do quê? Negação do fato que a pessoa não quer admitir que ela é filha do desejo e não filha do amor. Ninguém é filho do amor apenas. Essa é a fantasia da qual um adulto tem que sair dela. Hoje eu liguei para um grande amigo. E a esposa dele tirou o ovário e o útero, câncer maligno. E ele recebeu a notícia há 10, 15 minutos quando eu estava falando com ele. Provavelmente nem a quimioterapia vai salvá-la. Os médicos não deram muita esperança. Meu irmão está numa cama, não respira mais com a ajuda de aparelho, metade do cérebro já morreu, ele não volta mais. Ou seja, conscientemente ele já morreu. O corpo não, mas ele não sabe mais nada. E morreu quando eu estava aqui. Quando eu digo morreu, é porque não volta mais. Não há hipótese. Ele teve uma hipoxia e uma isquemia no cérebro e por 12 minutos e não tem mais jeito. Se nós fôssemos filhos do amor, essas coisas não aconteceriam. Mas como nós somos filhos do desejo, isso é muito importante entendermos isso. Isso coloca a gente no nosso lugar.
O que é ser filho do desejo? Você está aqui porque um homem e uma mulher se desejaram. Você é fruto disso. Você é o resultado e eu somos o resultado de um desejo de alguém. E às vezes, quando nós surgimos, nem nós eles estavam pensando. Quantos vieram apenas pela via do desejo? Alguns vieram com desejo e amor, mas muitos vieram só pelo desejo. E estar nessa vida, entendendo que os fracassos virão, que o desejo é falta, que o desejo é incompleto, que o desejo não pode ser satisfeito na sua plenitude, nos coloca numa posição de humanos. Não de aceitar, mas de compreender que os dilemas e os problemas da vida fazem parte do jogo da vida. E às vezes nós levamos essas frustrações para dentro da nossa casa, esperando que o outro atenda aquilo que você não teve. Que o marido seja o pai que você não teve, ou que ele seja o pai que você teve, ou vice-versa. Essa frustração, quando ela é exacerbada, ela vai para um outro patamar, o patamar do preconceito. Quando a pessoa começa a dizer assim, esses homens são todos iguais. Quando a pessoa responde isso, eu disse, isso envolve teu filho? Teu pai também? Não, eu falei, então não são todos. Quem são eles? Já entendeu como quando a gente está chateado, como é que a gente totaliza? Porque a gente quer massacrar todo mundo mesmo. Uma vez eu estava no Pará. Pará é um estado do Brasil, ali colado no Amazonas. E eu estava numa cidade chamada Parauapebas, onde fica a maior mina de minério do mundo, Carajás. E uma pessoa que acabou me conhecendo, eu estava no hotel, era uma mulher, ela falou assim, olha, eu queria ir no hotel falar com você. Eu falei, ih, mulher quer no hotel falar comigo? Você é doida. Aí eu falei, se você trouxer seu marido, eu converso contigo. Não, eu levo meu marido. Eu falei, ok, então tudo bem. Sentamos os três, e ela disse, você sabe por que eu quero falar com você? Eu falei, não sei não. Ela falou, olha, esse povo do Pará não presta. Eu falei, sério? Eu falei, quanto tempo você está aqui? Ela falou, estou aqui há 3 meses. Eu vim do Mato Grosso. Mato Grosso é um outro estado do Brasil. Eu disse, eu tô pasmo com você. Como em 3 meses você foi capaz de conhecer 11 milhões de pessoas? Você disse que o Pará não presta. Não, eu não quero dizer isso. Eu estou falando do povo dessa cidade. Eu falei, continuo pasmo. São 240 mil pessoas. Aí ela baixou a bola e falou, não, eu estou falando dos membros da minha igreja. Eu falei, quantos são? São 300. Eu falei, é gente para dedéu em 3 meses, hein? Eu falei, eu já entendi. Eu estou falando do pastor, do líder da igreja e da esposa dele. 3 pessoas se transformaram em 11 milhões. Numa única fala. Raiva. Preconceito. O preconceito leva à rejeição. Você começa a rejeitar a pessoa. Aí é na rejeição que vem a crítica. A pessoa fala uma coisa, você rebate. Diz, não é bem assim. Você está errado. Isso não é bem assim. As confusões dentro de casa. Esses rebatimentos. A coisa não para. Lá vai para a aversão. Agora eu queria que você pensasse. Se você tem aversão para uma pessoa que você não vive na mesma casa, ok, ela vai para lá, você para cá. Mas se você dorme com o objeto da tua aversão. E se você tem que dividir tudo com o objeto da tua aversão. Entende? Porque as neuroses se instalam dentro de casa. Quem vai receber essa carga horrível de um ambiente terrível? Quem vai receber, primeiramente? As próprias pessoas. Em segundo, quem? Os filhos. E aí cada filho, aí eu entraria numa teoria de uma mulher chamada Karen Horney, que ela vai falar como cada filho se relaciona com esse tipo de coisa, vai gerar os futuros maridos, futuras esposas, e esse troço parece que, troço no Brasil é essa coisa, tá? Esse trem lá em Minas Gerais, parece que não tem fim. Qual que é o próximo passo depois da aversão? O ressentimento. Pessoas ressentidas
magoadas. E no ressentimento você tem alguns caminhos a tomar. O próximo passo é o ódio. Ou seja, aliás, na verdade, eu quero fazer o contrário. Depois da aversão é o ódio. No ódio você tem alguns caminhos. Você pode ressentir, matar. Pode matar. Quer matar a pessoa? Mata. Eu acho que não é boa ideia, não. Você vai ter muitos problemas. Então a maioria não mata, mas se mata. Eu quero que vocês... Posso pedir vocês repetirem uma coisa para mim? Diga, por favor. Ódio é um veneno que a gente toma para matar os outros. Já repeti. É um veneno que a gente toma para matar os outros. É possível? Não tem como. Você vai matar a si mesmo. Quando você tem ódio ou raiva, o seu organismo produz 9 tipos de hormônios. Todos eles venenos. O domínio da raiva. A pergunta é, como dominar essa raiva? Primeira coisa, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Posso? Alguém de vocês alguma vez olhou para uma pessoa e disse, não fui com a cara dessa pessoa? Quem já fez isso? Levanta a mão e confessa os seus pecados. Eu não sou padre, mas pode ir para o confessionário. Vai lá. Confessaram? Ok. Se vocês levantaram a mão, provavelmente vocês têm alguém que vocês precisam perdoar na vida de vocês. Porque aquela coitada daquela pessoa que não tinha nada a ver com essa história, infelizmente, alguma coisa nela entrou na sua memória, buscou um dado, o cérebro a mente fez a conexão e falou, perigo! E você fala, não fui com a cara dessa pessoa. Eu já fui vítima disso. Quanta gente não vai com a minha cara? Falavam para mim, eu não ia com a tua cara. Eu falei, mas o que eu fiz com você? Nada, você parecia um que não prestava. E quando a pessoa vai ver, lá no passado tinha um avô, tinha alguém... Não ia com a cara da pessoa na hora, e depois até uma pessoa até simpática. Simpática, é o meu caso. E às vezes eu... É o meu caso. Eu sou um belo vendedor, né? Não um vendedor belo, um belo vendedor. Então, domínio da raiva. Existem algumas estratégias para tratar com ela. Mas a primeira e fundamental, não ande com expectativa em relação a ninguém. Aí você fala, a vida não vai ter graça. Imagina desconfiar de todo mundo agora? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você substituir, trocar expectativa por esperança. Percebe a diferença? Eu tenho esperança, mas não expectativa. Na expectativa é uma certeza. A esperança é uma aposta. É uma aposta. Hoje eu estava tratando da moça que ela tem fobia e ela acredita que todas as pessoas vão magoá-la ou feri-la. E a primeira pergunta que eu fiz para ela, eu disse, qual é a razoabilidade dessa sua ideia? Qual é a prova que você tem disso? Ela falou, nenhuma. Eu falei, então que nome você dá isso? Ela falou, quer dizer que eu julgo as pessoas? Eu falei, você está dizendo. Uma coisa que é muito importante quando a gente vai tratar alguém, se algum dia eu for um psicólogo aqui, morando aqui, e você for me procurar por alguma coisa, você não vai ter moleza, já vou avisar. Não vai ter moleza. Não, vai não. Não vou ter um pingo de dó de você. Porque dó a gente tem de inválido. Se eu não tenho dó é porque eu aposto que você é capaz. Comigo vai ter trabalho, não dó. Segunda coisa, entender o domínio da raiva. Eu não vou entrar mais nisso, porque só sobre raiva eu tenho um seminário inteiro que eu falo sobre esse assunto. É a minha especialidade, entender a cadeia das emoções. Felicidade egoísta. Sabe o que é isso no casamento? Se eu estou feliz,
Tá tudo bem. Segunda coisa, funcional e pessoal. Isso é muito sério para ter paz em casa. Às vezes, quando nós apontamos falhas no outro, é grave isso. Vocês podem repetir essa frase para mim? Ataque o problema, poupe a pessoa. De novo, ataque o problema, poupe a pessoa. Não é você não faz nada que presta, é isso que você fez não presta. Essa comida que você fez hoje, uau, ficou bem salgada. Aí a pessoa, você tá falando o quê de mim? Não é de você, é do arroz. Você está se confundindo com esse arroz aí, viu? Não é do arroz, não é de você que eu estou falando. É do arroz que não está legal. Tem gente que confunde. Mas quem fez o arroz foi a pessoa. Ok, mas veja, o arroz ficou salgado. Não a pessoa não presta por causa disso. Estamos a subestimar a pessoa. Exato. Ou seja, às vezes você fala que o arroz não ficou legal e a pessoa puxa para si e fala assim, você está falando o que de mim? Não é de você, eu estou falando do arroz, de você ainda não falei. Posso até falar se você quiser. Mas, nesse momento, eu estou falando do arroz. Cuidado entre aquilo que é pessoal e aquilo que é funcional. Tem pessoas que são muito melindrosas. Muito milindre. Aliás, eu não sei se vocês percebem, hoje em dia as pessoas eles estão muito sensíveis, mas com pouca sensibilidade. Percebe a diferença? Muito sensível, mas com pouca sensibilidade. Por exemplo, sensibilidade para perceber a dor do outro. Eu posso usar um texto da Bíblia aqui, sem problema? Alguém tem alguma dificuldade com isso? Eu quero citar um texto do Paulo, o tal do apóstolo Paulo. Ele fala sobre ternos afetos de misericórdia. Você tem que ter com a pessoa, sabe o que é isso? É colocar o seu coração na miséria do outro. Veja como está faltando isso entre nós. Até dentro do casamento está faltando isso. É, na verdade, sentir a dor do outro como se fosse sua dor. Saber colocar-se no lugar do outro. Isso. E ele fala mais, para fechar aqui a questão ele fala da mansidão. Sabe o que é mansidão? Lá na roça a gente amansava burro chucro, cavalo bravo. E é engraçado, o cavalo quando chegava ele soltava fogo pela venta, como a gente dizia. Dava coice, espumava, pulava, fazia... E acontecia, depois de ele amansado, eu pergunto, ele perdeu a velocidade? Perdeu a força? Incrível, né? Então, mansidão não é você ser trouxa. Mansidão é poder sob controle. Isso é mansidão. É você capaz de dizer as coisas. E aqui é uma coisa muito importante para não despertar a raiva nas pessoas. Nós temos que ter cuidado com isso. Porque às vezes nós podemos ser o quê? A causa da indignação em alguém. E aí vem as palavras. Posso dizer uma coisa para vocês? Diga essa frase para mim. Muito mais importante do que aquilo que eu digo, é o tom de voz com que eu digo. Se eu chego para minha esposa e digo assim, sua bandida, ela vai ter uma reação. Se eu chego para ela e digo, sua bandida, ela vai ter, mas é a mesma palavra. Mas é o tom com que essa porque o tom da voz é como se lá dentro da pessoa tivesse um violoncelo ou um violão. E o tom da voz tem que tocar a corda certa. pode magoar Ou pode deixar a pessoa feliz. Você pode chegar e dizer assim, meu bem, esse arrozinho seu hoje, meu amor, Está delicioso. tá demais, viu, meu bem? Mas olha, obrigado pela intenção. Eu sei que a sua intenção foi boa. Se você quiser, eu posso te ajudar a fazer um arrozinho agora melhor. Podemos fazer isso juntos? Você falou do arroz. Eu estou dando exemplo do arroz. Pode ser a batata, o bacalhau. Esses dias eu fui num lugar, o cara me convidou para comer um bacalhau. Eu me arrependi até hoje. Eu estou tomando água até hoje.
Como dizer para essa pessoa que aquele bacalhau estava horrível de salgado, sem que ela se sentisse frustrada? A intenção era boa, mas a sua tendência... Ou seja, o funcional ali. Eu virei para ela e falei assim, escuta, deixa eu te fazer uma pergunta. O bacalhau, geralmente, ele é... Como é que ele é? Eu não sou do Brasil. Ele é mais salgado? Ele é mais... Ela falou assim, geralmente ele não pode ficar salgado. Eu falei, você já experimentou isso aqui? Experimenta aqui, vê se... Será que é esse? Eu falei, pode ser esse pedaço aqui. Ela falou assim, meu Deus do céu, está aqui sal puro. Ela falou assim, experimenta o outro. Ela falou, está também. Ela falou, esqueci de botar na água. Eu falei, olha. Eu falei, mas quer saber de mais? Ela falou assim, graças a Deus que tu me avisou. Eu falei, mas agora já está assado, né? Ela falou, mas pelo menos da próxima vez não vou errar mais. Eu falei, parabéns, é isso aí. Mas o restante da comida está maravilhosa, pode ter certeza disso. Eu falei, o bacalhau está muito salgado. Ou seja, eu dei um jeito dela experimentar. Eu falei, come isso aqui. Eu podia ter dito, mas sabe, quando a gente não conhece a pessoa, a gente faz isso. Agora, quando é mulher, o bacalhau está uma porcaria. Parece que a intimidade faz a gente ficar o quê? Grosseiro, né? Não é verdade? Então, vamos cuidar aqui. A família tem que ser um lugar de paz. Outra coisa, a família tem que ser um lugar de prestatividade. Quando eu mexo isso aqui, olha, deixa eu dizer uma coisa. Vamos ler isso juntos? Disposição em servir, sim. Sentir-se escravo, não. Vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é a diferença entre escravo e servo? O servo segue, o escravo... É submisso. Serve por vontade própria. Serve voluntário. É por vontade própria. Todas as respostas podem estar certas. Eu quero dar uma para ver se faz sentido para vocês. Pode ser? Servo é aquele que atende às necessidades da pessoa. O escravo atende às vontades da pessoa. Eu pergunto, será que tem muita mulher escravinha aí dos maridão portugueses aí? Tem ou não tem? E marido escravinho de mulheres portuguesas? E pau mandado. E filho escravo, e pai escravo de filho. Eu fui numa palestra esses dias e teve mulheres que falaram assim para mim, lá em casa, se eu não botar comida na mesa e botar no prato do meu marido, ele não come. Eu falei, então mata ele de fome. Mata ele de fome, deixa ele com fome para ver se ele não vai lá na panela buscar a comidinha dele. Gente, você acredita? Não sei aqui, mas no Brasil ainda tem homens que a mulher tem que entregar a comida na mão. Quase na boca. Quase na boca. Marido que vai pro banheiro, tá lá, tá. Amor, traz a toalha para mim. Não tem perna não, senhor? Não tem braço? Leva tu. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Fazer um mimo, ok, problema nenhum. Tá o maridão lá vendo o Sport e o Benfica. Amor, traz uma cerveja aí. Tá bom. Mas não fica pedindo mais não, seu folgado. Né? Vai lá, faz um miminho, dá um beijinho nele, fica todo feliz. Mas não tem que ser uma coisa imposta, tem que ser uma coisa o quê? É vontade. Se eu quero fazer um mimo para você, tudo bem, é um desejo meu. Mas que não se transforme em obrigação. Esse é o ponto. Se você não tiver afim de fazer vontade da pessoa, fala, hoje eu não estou afim de fazer suas vontades. Agora, o camarada está lá na cama, está doente, está febril, aquele dia você é o quê? Escravo. Não, serva, porque você está atendendo o quê? O que você está? As necessidades, está mal, está doente, está acamado, está enjoado, né? Está lá, está com dor. Nessa hora você baixa a tua bola e vai ser serva ou servo. Fora disso, se você fizer contra a sua vontade, você está sendo o quê? Escravo da pessoa. E sabe o que acontece isso? A pessoa perde a dignidade dela. E quando você perde a dignidade, você perdeu tudo. Nenhum relacionamento deve existir para que o outro não se sinta mais digno. Se qualquer relação tua está te tirando a dignidade, cai fora. Você vai adoecer. Outro ponto importante. Em casa é um lugar de gratidão. Olha, eu quero dar uma dica para vocês aqui. Vocês podem, tudo que eu peço para vocês repetirem é porque é sério. Tinha que gravar, guardar. Olha, repita isso aqui, por favor. Jamais devo confiar em uma pessoa que não é grata.
Não confie nessa pessoa. Ela vai pisar na bola com você em algum momento, sabe por quê? Porque o não grato, ele sempre tem a sensação de que tudo que você faz para ele nunca é o suficiente. É como se você tivesse a obrigação de fazê-lo. Sabe o que é o grato? O grato é um eterno devedor. Ele fica te devendo pela gratidão daquilo que você fez por ele. Quando a gente faz uma coisa para uma pessoa, nós não podemos querer nada em troca. Nem um muito obrigado. Nem um muito obrigado. Fiz aquilo para fulano, ele nem me agradeceu. Estava esperando isso? Então não foi tão voluntário assim. Dar certo, você está à espera de receber. Portanto, a Bíblia, Jesus ele contou uma história de um bom samaritano. E é muito interessante o que está por detrás da história do bom samaritano. Por detrás da história do bom samaritano, nessa questão da gratidão, tem uma lógica extraordinária. São 5 elementos presentes naquela história. Se ela é verdade ou não é verdade, isso não vem ao caso. O importante é que a história traz 5 elementos. Quais são eles? Os bandidos, no caso os ladrões, né? O cara que apanhou quase até morrer, o judeu lá que apanhou até morrer, o sacerdote, o levita e o samaritano. O jumento não conta. Né? Tinha um jumento lá também, mas essa história não conta não. Qual que é a lógica que está por detrás dessa história? Qual que é a lógica do bandido? Tem um bandido na história. A lógica do bandido é a seguinte: o que é teu é meu. Ou seja, tem pessoas que vão passar a vida inteira esperando que você dê a ela. Esse é o bandido. Se tu tem um marido que ou a mulher é bandido, manda a GNR vir buscar. É bandido. Ou seja, está usurpando, usufruindo. Ou seja, é a lógica dele. O que é teu é meu. Qual que é a lógica do indivíduo que apanhou lá e caiu no chão quase morto? O que é meu, nem meu é. Tem gente que vive de status. Sabia disso? E status é a pessoa comprar o que não precisa, com dinheiro que não tem, para agradar quem não interessa. Tem gente vivendo isso. Tem a lógica do sacerdote e do levita. O que é meu é meu. Como é que uma pessoa dessa vai ser grata? Não há gratidão por parte do bandido, não há gratidão por parte do caído, não há gratidão por parte do sacerdote e levita. Só há gratidão no 5º elemento. O samaritano, onde ele diz: o que é meu é nosso. Ali a gratidão. Entende isso? Em que lógica? Essa resposta, obviamente, ela não é para a resposta. Essa pergunta não é para a resposta, ela é reflexiva. Em que lógica você tem pautado a sua vida? Então, um lugar de gratidão. Agradecer é engrandecer o cônjuge, é valorizar a pessoa. Tenha gratidão. Primeiro, a Deus, seus pais, a vida, as pessoas que te contribuem com você. Eu sou muito grato pelo que me tornei. Como eu contei, né? Eu vim de uma história de vida terrível. Terrível. Sabe aquele cara que tinha tudo para dar errado? Era eu. Sabe qual era a frase que eu mais ouvia na vida quando era criança? Meu pai olhava e falava assim: meu filho, minhoca sabida não coloca cabeça para fora dentro de galinheiro. Porque eu era muito entrão, eu era muito curioso. E ele falava: fica na tua. Ele não queria que nem estudasse, nem estudar. Nunca tu vai estudar. E a coisa era feita no chicote. História dura. Eu sou muito grato a Deus pelo que eu me tornei. Pelo pai que eu me tornei. Pelo marido que eu me tornei. Porque na minha família eu tive uma irmã assassinada aos 26 anos,
Na minha família, o avô, o irmão matou o avô. Fiquem tranquilos, eu não carrego arma, tá, gente? Fiquem tranquilos. Vem da família difícil, muito difícil. Então, eu sou um exemplo vivo de que é possível superar. Outra coisa importante, um lugar de paciência. Você sabe o que é paciência? Sabe mesmo? Você sabe o que é uma fisga? Fisga? Para nós no Brasil chama-se estilingue. Fisga, paciência é o seguinte, é um negócio assim, você tem a estilingue, aí o fisga você estica, né? Aí quando você acha que não dá para esticar mais, você estica mais um pouquinho, isso é paciência. Paciência com pessoas, com situações complicadas e pessoas difíceis. Você sabe o que o paciente diz? Você sabe o que é a ideia do paciente? O indivíduo que é paciente está dizendo o seguinte: a desgraceira que você quer fazer comigo não me afeta. Entendeu? O paciente é senhor de si. O indivíduo impaciente está dizendo: você tem tanto domínio sobre mim que o que você faz me tira do sério. Esses dias uma pessoa falou assim: eu tenho ódio de fulano. Eu falei assim: por que você deixa ele te controlar tanto? Ele não me controla. Eu falei: como não? Como não te controla? Ele nem está aqui, você está morrendo de raiva. Está te controlando onde você está. O ódio que você tem está controlando você. Olha lá. Olha lá. Eu falei: o ódio, na verdade, é o amor invertido. Quem odeia é porque ama. Porque o oposto do amor não é o ódio, é o desprezo. Muita coisa para aprender aqui, né, nesse negócio. Um lugar de paciência. Jean-Jacques Rousseau diz: a paciência é amarga, mas seu fruto é doce. Paciência é diferente de tolerância. Marido liga para a esposa: oi, amor, tudo bem? Tudo bem, amor. Você já está em casa? Chegou do trabalho? Cheguei. Cheguei cedo. Pois é, eu já vou chegar um pouquinho mais tarde, vou chegar por volta das 7. Só que eu fui convidado para um aniversário de um amigo lá do trabalho e eu gostaria de ir. 7h30 podemos estar prontos? Claro, meu bem. Ele chega às 7h15 e ela nem tomou banho. Agora você tem escolhas. Você pode ser intolerante, mas paciente. Meu bem, você não está pronta ainda? Com toda a calma. Paciente. Então é o seguinte, eu vou sozinho, tá? Não, você não vai sem mim. Não, eu vou sim. Eu vou ficar com raiva de você. Isso é uma escolha sua. Mas eu estou indo. E você tranquilo, sem nada, entra no carro e vai e passa. Não vai ter mulher por uns 3 dias, mas são as consequências da escolha que você fez. Você tem uma outra opção ainda: ser tolerante e impaciente. Dentro do carro, vamos! Pé, buzinando. Pelo amor de Deus, mulher. Toda vez você faz isso comigo. Eu já te liguei cedo e blá, e blá, e blá. Impaciente. E tolerante, esperando ali. Eu quero que você curta esse veneno comigo. Você pode fazer pior ainda. Intolerante e impaciente. Pega o carro e vai embora xingando. Agora você pode ser o expert. Você pode ser tolerante e paciente. Você chega e diz: meu bem, na verdade acho que eu liguei muito em cima para você. Claro que ligou, eu demoro a me preparar, você sabe disso. Então tá, meu bem. Vai lá se arrumar, eu cuido das crianças, deixa eles comigo. Quanto tempo mais você precisa? Olha aí, ó, o líder das emoções. Deixa eu dizer uma coisa para os machos que estão aqui. Quem é macho aqui? Tem pouco, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 2, 4, 5, 6, 7, 8, tem até bastante. Olha, o estado emocional da tua família depende muito de você, sabia? Porque às vezes os homens, eles são bons gerentes em casa, mas não são bons líderes. O gerenciador, ele gerencia coisas. O líder, ele lidera pessoas. O líder, ele lidera emoções.
Às vezes o marido em casa conserta cano, arruma a torneira, pega, guarda na parede, não deixa faltar comida em casa, vai até no supermercado, faz compra, ele está gerenciando a casa. Mas liderar é esse momento aí, meu bem, e aí? Tá de boa, ele tá equilibrado. Porque ele já aprendeu que ele prefere estar em paz do que brigar para estar certo. E aí ele dá um jeito nos meninos e tal, saem um pouquinho atrasados, chegam um pouco atrasados, mas a mulher está feliz. Os filhos também. Não há confusão, há paz. Você optou pela paz. Aí ela está toda, amor, obrigado, você é tão compreensível, por isso que eu gosto de você, e tal, aquela coisa toda, e vai beijinho daqui, e a coisa, como é, o fogão já começa a esquentar, né? Não é verdade? E aí, quando chega depois da festa, eles querem continuar a festa, né? E aí, quando a festa para eles termina, sei lá que hora, aí ele vira para ela, depois de uma boa noite, e fala assim, meu bem, da próxima vez me ajuda aí, tá? Vê se você consegue ir mais rapidinho, porque olha o horário que a gente chegou. Tá bom, meu bem. E aí, dá um beijinho, dormem, e o que aconteceu? Eles administraram essa coisa toda de forma inteligente. Eu pergunto, não é possível fazer isso? É possível. É possível. Mas a gente não quer. A gente quer curtir raiva, passar nervoso, produzir um monte de lixo tóxico. Quer estragar a pele, o cabelo, a vida, morrer mais cedo. Não é? Dá infarto. Envelhecer. Não é verdade, gente? Então, paciência. Outra coisa importante. Eu coloquei aqui confiança, mas eu quero falar de 4 coisas que quando acabam nos relacionamentos, eu vou dizer, só Jesus na causa. 4 coisas. Eu chamo de RACC. R-A-C-C. Primeiro R, respeito. Segundo, admiração. Terceiro, confiança. E quarto, cumplicidade. Quer que eu repita? RACC. Lembra do RACC? É um acróstico. R-A-C-C. Respeito, admiração, confiança e cumplicidade. Gente, o casal que tem respeito um pelo outro, que tem eu admiro você. Olha que coisa. Eu admiro minha esposa. Eu admiro a minha mulher. Vou te falar a verdade, a minha esposa, a Mônica. Aquela mulher ela tem uns negócios que eu não tenho, não. Eu não estou falando de seios, tá? E outras coisas. Estou falando de características dela. Por exemplo, ela é Caxias com as coisas dela. Ela falou assim, eu vou virar PhD na minha área. E já fez o doutorado dela. 5 anos ali em cima de um português. Calma. Em cima de um cara, né? Calma aí. 5 anos estudando a vida de José Pereira Arouca. Que saiu aqui de Arouca com 14 anos, lá por 1700, 600, 700, alguma coisa. Foi para Mariana e Ouro Preto, em Minas Gerais. E foi o maior arrematador de obras daquelas igrejas com todo estilo barroco. Essa mulher correu o mundo, me fez andar. Eu nunca aprendi tanto sobre barroco como com aquela mulher. Ela foi lá em Salzburgo, num frio de menos 20 graus, tirar foto de uma igreja que fica em frente à casa do Mozart. E aquele frio desgraçado, gente. Eu entrei numa rua e sem saber, eu não podia. Quando eu entrei, surgiu de trás, do inferno, eu acho, um negócio que subiu assim, uns ferros, e me prendeu naquela rua, eu não podia sair mais. Até que, graças a Deus, eu ia tomar uma multa de 400 euros por ter entrado ali. Apareceu um homem enorme e falou, calma, ria. Tipo assim, vem cá, seu burro brasileiro, vem cá. E me libertou daquele cativeiro. Salzburgo, nevermore. Nunca mais eu volto naquele lugar. Estou brincando, o lugar é lindo. Mas eu passei esse aperto lá. Ou seja, minha mulher tirou foto na Itália, foi lá. E eu acabei conhecendo o mundo, né, com ela. Não é para admirar uma mulher dessa? Vou tirar uma do domingo também. Foi lá. Agora que você está falando, agora eu vou para o meu PhD lá. É? Ou seja, você tem que o quê? Admirar a pessoa. Primeiro é respeito. Segundo é? E o terceiro? Confiança. Como é que se constrói confiança? De onde vem a palavra confiança?
A palavra confiança vem de fiare. Confiare. A ideia de um tear, onde duas pessoas estão tecendo juntos um tecido de confiança. Então eu quero fazer uma pergunta. Tem alguém que é casadinho de novo aqui? Vocês dois? Não? Não? Você? Ah, você. O teu marido está onde agora? Você tem certeza? Você tinha que checar. Aí ela fala assim, se eu checasse, vocês têm 2 anos, né? Menos um pouco. Se eu checasse se ele estivesse lá, isso é confiança ou é desconfiança? Errado. Esse é o problema. O nosso conceito é errado. Desculpa, o conceito da psicologia não é essa. Assim como traição não é o conceito que vocês têm. Ninguém trai ninguém. Fulano de tal me traiu. Não, você se traiu. Quem mandou você confiar nele? Ah, mas se eu não confiasse, eu não casava. Então, confie desconfiando, né? Ninguém trai ninguém. O indivíduo trai a si mesmo. Olha, prometo eternamente te amar, e na vida, na morte, e o primeiro mês depois já estou com outra. Já estou com outra, de um rabo de saia. Eu pergunto, eu estou traindo a você ou a mim? Aos meus votos. Ao que eu disse que faria. E você só vai se sentir traído se você confiou naquilo. O marido está falando lá e você, tá bom. Você é homem, rapaz. Você está achando o quê? Que eu sou trouxa? Eu tenho esperança que você seja fielzinho para mim, mas certeza não tem não. É melhor, sabe? Então, é diferente. Se você for lá e checar, ele diz assim, estou na casa de fulano. Imagina que você fala, eu vou checar. E chega lá, ele está. Opa, ele está mesmo. Aí depois ele fala assim, eu tô indo lá na loja tal, vou comprar, e você sai devagarinho, ele está mesmo. O que você começa a dizer? Esse camarada fala a verdade. Daqui a algum tempo ele vai dizer, estou em tal lugar, você vai atrás? Não. Por que agora? Porque agora ela tem o quê? Dados para confiar. Quem faz diferente disso é estúpido. E vai se decepcionar. Ah, não, mas tem que confiar. É cego, né? A confiança é construída na relação. Não é a priori. Eu confio em você, agora eu tenho que esperar que você pise na bola para provar que eu estava errado. Não, eu desconfio de você e você vai ter que provar que eu estou errado. Não é que eu estou certo. Então, o casamento é um lugar de confiança porque ele foi construído. O casamento é um lugar de respeito. O casamento é um lugar de admiração. E o casamento é um lugar de cumprir. O que vocês entendem por cumplicidade? Ser cúmplice. E ser cúmplice é, você matou fulano, roubou o banco, eu estou com você nessa, hein? Realmente vão os dois presos, os dois são cúmplices. O que é cumplicidade no casamento? Cumplicidade é o seguinte, nós não puxamos esse casamento para o lado oposto. Nós podemos divergir, mas estamos juntos no mesmo rumo. Entende? Estamos juntos no mesmo rumo. Por exemplo, se vocês estão juntos no mesmo rumo para comprar um apartamento, um dos dois não pode ficar comprando coisas sem que o outro saiba ou tenha combinado. Porque além de não ser confiança, é falta de cumplicidade. E isso é terrível. Aliás, eu quero fazer um comentário com vocês. Não é a traição o maior responsável pelos casamentos falhados. É o dinheiro. 53% dos casamentos acabam por causa de grana. De grana ou de falta dela? Na falta dela, né? Ou seja, eles não gerenciaram corretamente o dinheiro, faltou talvez cumplicidade entre ambos. Outra coisa, já estou terminando, gente. O ambiente da casa tem que ser um lugar de perdão. Eu quero dizer uma coisa. O que é o perdão? A compreensão do erro do outro. É esquecer? Esquecer? Não. Será que é preciso esquecer? É preciso passar uma borracha na memória? Ou é lembrar sem dor? É lembrar sem dor. Eu queria que vocês... Eu gostei da sua fala, eu vou pegar um pedacinho dela.
eu queria que vocês, por gentileza, repetissem comigo. Eu não preciso concordar. Eu não preciso aceitar. Mas eu posso compreender. Eu posso me separar de alguém perdoando-a. Sabia disso? Olha, eu te perdoo plenamente. Eu consigo, mas eu consigo compreender você, mas eu não vou aceitar mais isso. Então vai em Deus, vai em paz. Eu não tenho nenhuma mágoa de ti, mas conviver contigo. Perdoar não significa necessariamente... Olha, observa. Há uma diferença muito grande entre relacionamento e intimidade. Percebe a diferença? Eu posso continuar a ter relacionamento com você, mas intimidade, dividir a minha cama, minha vida, minha casa, minhas coisas. Depois disso, não mais. A gente tem a falsa sensação de que perdão é simplesmente passar uma borracha no passado e nunca mais. Há situações que é possível fazer isso, mas há situações, por exemplo, imagina que hoje, por exemplo, você tem em casa um marido que você descobre que ele é pedófilo. O que você vai falar? Olha, eu consigo compreender isso, psicologicamente é possível compreender, não aceito, te perdoo, mas siga a tua vida. Eu não consigo mais conviver com você desse jeito. Não dá, lamento muito. E há situações que é possível voltar a conviver, voltar a ter intimidade. Agora eu quero dizer uma coisa. Perdão é uma escolha. Observe bem. Perdão não é algo que a gente oferece depois que a pessoa pede. Perdão é algo que a gente anda em estado de perdão. Sabe o que significa isso? Quer ser saudável para valer, para dedéu, como diz lá no Brasil, quer ser saudável mesmo? Ande em estado de perdão. Sabe como é que é? Não importa o que você faça comigo, eu já te perdoei. Já está perdoado. Já pensou que lindo? Por que é difícil? Sabe por que é difícil? É porque a gente é apegado ao ego. O dia que a gente parar de se apegar desse egão nosso, e entender que perdão não é uma coisa que você dá porque a pessoa merece. Se ela merecesse, não era perdão, era pagamento. Ué, perdão é porque ela não merece mesmo. Esse indivíduo não merece ser perdoado, não. Aí é que ele merece. Vamos pensar em Deus. Nós merecíamos o perdão dele? Para quem crê em Deus, pode ser que tenha alguém que é ateu aqui, eu respeito isso, tá? Mas para aqueles que creem em Deus, Deus não tinha que se envolver com nossa tranqueira aqui não, mas ele perdoou por decisão dele. Por isso que ele chama de graça imerecida. Entende? É merecido. Se fosse merecido, era salário. Então você perdoe as pessoas, não porque elas merecem, mas porque você merece se livrar daquilo. O perdão não liberta o outro, ele liberta você. O dia que você entender isso de verdade, eu entendi isso. Quando eu era criança, que eu me lembrava que meu pai estava me batendo tanto, que eu achava que eu ia morrer, que eu não tinha como escapar. Depois de um certo tempo, eu o perdoei por completo. Aí você fala, e quando você olha para trás, como é que você vê isso? Com tristeza, porque podia ter sido diferente. Ele morreu tão jovem, 58 anos, né? Perdi ele com 17. No momento eu achei ótimo ele morrer. Na hora que ele morreu lá atrás, achei ótimo, porque Deus deu um jeito de livrar, fazer o que eu queria ter feito tantas vezes e não pude. Né? Então fez o meu, deixei de apanhar, deixei de sofrer. Eu só sei que depois que eu consegui compreender tudo aquilo, eu consegui perdoá-lo. E foi muito bom.
Se você perguntar assim hoje, se ele estivesse vivo, o que você queria fazer? Eu queria ter ele comigo, para cuidar dele. Entende? Sem nenhuma mágoa. Não é bacana isso? E por causa disso, talvez eu pude ser um bom pai para minha grandona lá em casa, Ana Luísa. Ana Luísa. Então, esse é o verdadeiro perdão. Faz parte das 3 expressões decisivas. Sabe qual é? As 3 expressões decisivas são essas. Eu te amo. Me perdoa. Não vou fazer mais. É isso. Eu te amo, me perdoa, não farei mais. E por fim, tem o que é urgente e o que é essencial. Para você que tem... Eu gosto de falar disso, gente. Eu sei que esse é um assunto muito delicado. Eu não gosto de chamar isso de religião, eu detesto chamar isso de religião. Eu prefiro chamar de espiritualidade. Eu podia ter colocado ali um outro símbolo no lugar da Bíblia, mas eu estou entendendo que eu não estou na Índia. Eu estou em Portugal, que é um país predominantemente católico. Por isso que eu coloquei a Bíblia ali. Talvez nós precisemos trazer um pouco mais de fé para dentro das famílias. Um pouco mais de espiritualidade. Por exemplo, uma coisa que eu fiquei extremamente chocado mesmo, na Áustria, foi chegar nessa igreja de Salzburgo, que é uma igreja linda, não tinha um banco mais dentro dela. Por quê? Não vou mais lá. Eu até compreendo isso, porque talvez deixou de dar respostas, né, para aquele povo que estava ali. Mas eu estou falando, não é daquela coisa estruturada. Eu estou falando disso. Isso para mim é espiritualidade, mais do que qualquer outra coisa. Ou não? Nós estamos em convivência, estamos falando de coisa boa, estamos falando de coisas do coração, da alma, da vida, e provavelmente sairemos daqui talvez mais pensativos, talvez melhores, talvez não sei. Mas o importante é que nós trouxemos para dentro desse ambiente a possibilidade da discussão. Então, nós muitas vezes andamos muito naquilo que é urgente. Já viu como é que nós somos urgentes? Aliás, eu acho que vocês nem são tanto. O Brasil é uma coisa infernal. O ritmo de vida no Brasil é uma coisa desesperadora. Quem vive lá sabe do que eu estou falando. Sabe? Vocês não têm noção do que é aquilo ali. É desesperador. É o ritmo, é outro ritmo. Não significa que produza muito, mas é ritmo pra caramba. Eu vejo que vocês aqui ainda têm uma vida um pouco mais tranquila. Mas às vezes nós trazemos aquilo que é urgente e esquecemos do que é essencial. Então vamos falar do que é essencial, por exemplo. Há uma coisa que hoje a gente faz muito pouco nas famílias, que é falar, conversar. Cada um está no seu, lá como diz no Brasil, o seu zap, está no seu Facebook, no seu Instagram, no seu LinkedIn, estão nas redes sociais. Eu sempre falo uma coisa, as redes sociais nos aproximaram, mas nos distanciaram ao mesmo tempo. Aproximaram-se no contato, mas distanciaram na intimidade. Então, lá em casa, por exemplo, tem algumas coisas da minha família que a gente já não tem mais. Por exemplo, em casa, quando estamos almoçando juntos, não tem telefone, não tem TV, não tem nada. A gente não vê televisão lá em casa mais, acabou. O que a gente faz? A minha casa é grande, tem uma piscina nos fundos no Brasil, e a gente fica sentado lá, rindo, deitado lá, conversando, batendo papo, jogando conversa fora, como diz o outro. E minha filha ama ouvir as histórias do passado. Aqui vai uma dica importante. Os filhos estão perdendo a conectividade com os avós. Já percebeu isso? Por quê? Não ouve mais as histórias dos avós, não tem mais interesse nisso. Por quê? O papo agora é outro, velho. E sabe quem poderia começar a mudar isso? O casal. Pelo exemplo. Você vai ver que muitos casais, eles se falam de forma monossilábica. Aliás, na comunicação entre um casal, você tem 5 estágios. O estágio do grunhido. Conhece o grunhido?
Tem um monte de gente aí. Graças a Deus, acho que aqui ninguém está nesse estágio. Tem o estágio 2, que é o estágio do monossilábico. Onde você vai? Ali. Quando que você volta? Já. Gente, ou muda isso ou cada vai um para o lado, porque não está dando mais não. Né? Esse é o segundo nível. Terceiro nível, as pessoas estão no nível das coisas, falam das coisas. E aí como é que foi o dia? Não sei o quê, eu fiz isso, fiz aquilo, estou chateado, estou não sei o quê, estou falando do dia. Nível 3, nível 4, começa a falar de projetos e planos. Olha a diferença. Aí já precisa de tempo. Porque fala de dia, dá uma falada ali, como é que foi e tal, e já cada um com seu canto. Tem algum nível de comunicação? Agora o quarto nível fala de quê? Fala de projetos, de sonhos. Agora o quinto nível chama-se discernimento profundo. Sabe o que é? Vou te explicar mais ou menos como é que funcionaria. Vocês dois são um casal, não são? Ok. Imagina que você chegasse em casa hoje, um exemplo. O que é discernimento profundo? Você chegasse assim para a tua esposa, como é que é o nome dela? Esmeralda, e ele é? Nelson. O Nelson chegasse para a Esmeralda e dizer, Esmeraldinha, querida, vem cá. Vamos sentar no sofá aqui, põe a cabecinha na minha perna. E aí? Vamos falar sobre aquela palestra? Como é que nós estamos ali? E ali começa a falar de sentimento. Entende? Como é que um casal que é capaz de fazer isso vai se separar? Tem abastecimento emocional para ambos. O que é urgente e o que é essencial? Lembre-se, o ambiente do lar são os líderes da casa que fornecem. E eu espero ter contribuído para vocês terem um tempo de reflexão sobre esse assunto hoje.